tive a felicidade de entender que o Itaqui era para estar junto, né? Não era para eu me distanciar da comunidade de tecnologia, mas era para fortalecer meus laços com a tecnologia. Então o trabalho aqui é um trabalho feito por nós, time e pela comunidade de tecnologia. Bem, Adelson, depois de uma rápida caminhada, e como nós subimos esse morro todo, com a ajuda, né, obviamente, a gente fez de carro, né? Não somos mais tão atletas assim, estamos aqui num ambiente totalmente diferente, né? Então, para você entender, são mais de 1 milhão de metros quadrados de área de Mata Atlântica preservada aqui no distrito Itaqui, e Adelson de Souza vai nos contar, depois que todas as marcas ficaram consolidadas no Itefórum em 2023, você mencionou o Itaqui. O Itaqui é mais uma ideia de um empreendedor nato como você, empreendendo agora por... Consciência, Miguel. Explica pra gente, por favor. Miguel, assim, a gente conversou, né, muito sobre as fases da minha vida empreendedora anteriores, que foi a necessidade e a oportunidade, e falamos muito, especialmente da história da IT Mídia, a partir da Byte, da história do Itefórum, a gente entrando agora nas comemorações dos 35 anos do Itefórum, e que eu cheguei neste lugar, né, de empreender junto com você na Byte, com construir essa história da IT Mídia do Itefórum, eu cheguei por oportunidade. Verdade. E agora estou com você junto e outros sócios queridos que trabalham conosco, estamos, né, construindo o Itaqui, que vem de uma fase da minha vida do que eu chamo de estar empreendendo por consciência. E ela não começa em 2023, quando a gente faz essa conclusão da estratégia do Itefórum, consolidar todos os nossos ativos de mídia, dados e eventos, se tornando uma multiplataforma, inclusive incorporando a marca IT Mídia, ela não começa aí, não começa em 2023. 2023 a gente inaugura o Núcleo 1, a fase 1 do Núcleo 1 aqui do Itaqui, mas essa história começa lá atrás. E muitas das vezes a gente empreende por ir construindo uma consciência no tempo. E para dizer para você, Miguel, que esse movimento ele começa em 2008, com a visita minha à Fundação Getúlio Vargas. Eu estava com uma executiva, eu sempre conto essa história, a Estela Latemare, nossa executiva, aí eu parado no campus, ela volta em minha direção e ela pergunta para mim por que eu estava chorando, né? E eu digo para ela, olha, eu estou chorando porque eu nunca entrei numa faculdade na minha vida. Então foi o primeiro momento que eu entrei num campus, uma faculdade, até ali não tinha, né, o nível educacional que eu tenho hoje, mas ali eu tomo algumas decisões, mas tem duas mais importantes. Uma foi investir na minha educação, na minha formação, concluir a minha formação na minha educação e investir na educação do outro, do próximo. Muito bom. Em 2008 começa o projeto Profissional do Futuro, com a visão, a partir do que nós fazíamos, né, no Itefórum, em tudo que a gente fazia na IT Mídia, mas especialmente o Itefórum, começamos um projeto chamado Profissional do Futuro, que é um projeto voltado à formação de jovens, educar, formar esses jovens em tecnologia e levar esses jovens ao mercado de trabalho. Então, o início do que do que eu posso chamar dessa fase da consciência e do momento que a gente comunica de fato o Itaqui, ele começa de fato lá em 2008 e tem várias coisas. A concepção disso tudo, verdade. O início dessa trajetória. E ela vai tendo evoluções, Miguel, vai tendo evoluções. Mas aí na sua educação um pouquinho, a gente pode explorar um pouquinho mais, né? Você teve com a Fundação do Cabral, teve no INSEAD, mas o gatilho para isso tudo foi quando você estava na FGV lá em São Paulo, é isso? Esse foi o gatilho. Isso foi 2008, então nesse momento a gente decide criar o Profissional do Futuro
E eu vou para a Fundação Dom Cabral estudar, e depois eu vou para o INSEAD em 2009, e foi muito importante. Tem um momento do INSEAD que ele é muito importante na nossa história, e que ele vai ser utilizado 11 anos depois, durante a pandemia. Mas eu já conto já sobre isso, só para demonstrar a importância da educação. Mas então 2008 Profissional do Futuro, e a gente vem formando jovens, levando jovens ao mercado de trabalho, numa parceria linda, linda, linda com a FIAP e com a Fundação Dom Cabral. Os alunos vindo do ensino médio da Fundação Dom Cabral, não, desculpe, falei da Dom Cabral, misturei o Profissional do Futuro, na verdade. Bradesco. Com a Fundação Bradesco, nossos jovens todos vindos da Fundação Bradesco. Já formamos, como projeto Profissional do Futuro, foram mais de 1000 jovens formados. Então essa liderança nossa, mas com a contribuição da FIAP e da Fundação Bradesco. E depois esse processo ele vai evoluindo, que eu começo a me inquietar muito com alguns paradoxos de Brasil, especialmente um paradoxo da nossa área de tecnologia. Nós somos a 10ª maior economia em investimentos em tecnologia no planeta, mas quando a gente olha o nosso desempenho, olhando o ranking de competitividade digital do IMD, que mede 67 países, infelizmente, a gente tem estado há muitos anos nas 5, 6 últimas posições nesse ranking de competitividade. Então, além da minha inquietação em ajudar e formar gente, formar profissionais para a tecnologia, eu começo cada vez mais me inquietar por que é assim, né? E começo a entender que isso por conta de estratégia de nação, falta estratégia de nação, colocando inovação e tecnologia no centro da estratégia do país. Se você tem isso, a partir de uma estratégia, de uma definição de quais são as indústrias que nós vamos competir, que nós vamos liderar globalmente, aí você movimenta todo o restante, você movimenta a educação, você movimenta a economia. E o Brasil não tem inovação e tecnologia no centro da sua estratégia. Verdade. Então, no ano de 2017, nós, pelo nosso instituto, pelo Instituto Intermídia, a gente decide fazer um investimento importante do que a gente chamou naquele momento de Manifesto Brasil Digital, para poder entender mais por que esse paradoxo, né? Da gente ser tão grande em tecnologia e a gente está tão atrás em competitividade digital. Quem foram os nossos parceiros naquela... Na verdade, isso começa como uma NDB. iniciativa, na verdade começa como uma intenção nossa no Manifesto Brasil Digital. Depois eu tenho a felicidade de uma conexão feita pelo Gustavo Genari, da FIAP, grande amigo, querido amigo, me conecta com o Miguel Setas, que estava com uma outra iniciativa para lançar, chamada Pacto por uma Digitalização Humanizada. Verdade. A preocupação do Miguel era a transformação digital e o impacto que isso ia fazer do emprego. A nossa preocupação do nosso lado era conseguir influenciar os planejamentos dos candidatos à presidência de 2018. Então a gente toma a decisão de juntar as duas iniciativas. Nesse momento tinha conectado ao Miguel nessa iniciativa, né, dele, além da FIAP, a Korn Ferry e a UI, e do nosso lado a gente conectado com o nosso ecossistema, mas estava sendo liderado pelo nosso instituto. E, obviamente, a FIAP estava tanto trabalhando conosco como com o Miguel Setas. Então a gente, como diz o Miguel, ele fala, vamos juntar os trapinhos. O Miguel, quem conhece, o Miguel Setas, um executivo português de uma qualidade indescritível, de uma paixão pelo Brasil única. E a gente decide juntar os trapinhos e fundamos juntos o Movimento Brasil Digital. E aí tínhamos 2 objetivos. Um era trabalhar todas as equipes de campanha de planejamento dos candidatos de 2018, ter diálogos, levar dados, levar informação, levar pesquisa, para conscientizar as equipes de planejamento, para colocar inovação e tecnologia no centro da estratégia do Brasil. Esse era um dos objetivos. E o outro objetivo era se movimentar para capacitar 1 milhão de brasileiras em habilidades digitais em 5 anos. 1 milhão em si. Esse era o nosso objetivo. Então, lançamos oficialmente o Brasil Digital em 2018 e a gente começa essa jornada tanto para influenciar as equipes de campanha, os candidatos a presidente, como começa um trabalho com os altos executivos das grandes empresas brasileiras para conscientizar da responsabilidade que cada líder tinha em preparar
a sua força de trabalho para a transformação digital que vinha por aí. Esse empreender por consciência, você vai vendo que tem alguns movimentos, né? E a gente então começa a trabalhar. Só que em 2020 vem a pandemia. E aquela nossa preocupação, né, da transformação digital, ela acontece, impacta as pessoas em dias. E a ordem desse tamanho de problema se leva a buscar N soluções. E eu acredito que sem, né, a indústria de tecnologia, a gente não teria conseguido passar como passamos pela pandemia. O quão importante foi a indústria de tecnologia, a telecom, mas passamos por esse momento. Mas voltando ao Brasil Digital, a gente então rapidamente acelerou, falou que precisamos deixar um legado, e rapidamente a gente construiu uma plataforma chamada Eu Capacito, que foi ao ar em novembro de 2020, e ali foi o legado que o Movimento Brasil Digital deixa para o país. Essa plataforma já beneficiou mais de 3 milhões de brasileiras e brasileiros. Gratuita. Totalmente gratuita, eucapacito.com.br. Ele é um legado dessa iniciativa do Movimento Brasil Digital. E ele acontece, essa aceleração dele acontece na pandemia. E esse momento, Miguel, da pandemia, ele foi assim muito impactante na vida de todos, obviamente, sem dúvida nenhuma, né, de todos, e na vida de muitos de maneira trágica, mas me impactou pessoalmente na minha carreira profissional, na minha carreira empresarial, para onde eu queria direcionar minha vida empresarial. Na IT-Mídia, e você apoiou, a gente fez a sucessão lá em junho de 2019, o André Carvalho assumiu como CEO, e eu pessoalmente tinha decidido que eu ia me dedicar para 2 coisas na minha vida: projetos ligados à educação e tecnologia e projetos ligados à floresta. E aí vem a pandemia, né? Vem a pandemia, e eu e você, a gente fica próximo dos nossos executivos para passarmos, né, pela pandemia. E a IT-Mídia, o IT-Fórum passou de maneira brilhante pela pandemia, mas meu desejo dos projetos ligados à tecnologia, educação e conectados à floresta, continuei fazendo, mas não na velocidade tão grande. Mas a pandemia foi muito importante no sentido do Distrito Itaqui, né? E no sentido do que eu entendi o que devia ser feito, que foi criar o Distrito Itaqui. Ele nasce, Miguel, por algumas pessoas, mas especialmente por 2 mulheres. Especialmente por 2 mulheres. O Distrito Itaqui, ele só existe pela Cássia, minha mulher, e pela Dona Tereza, minha mãe. Se não é as duas, não tinha Distrito Itaqui. Por quê? Eu sou coadjuvante nessa história, porque a Cássia, em 2018, pede para a gente construir nossa casa nessa área. A primeira parte dessa área, a gente comprou, o primeiro fragmento da área a gente comprou em 2004, e depois a gente foi adquirindo mais áreas, mas em 2020, a casa fica pronta em dezembro de 2019, e a gente logo na sequência vem para cá no início de 2020 para passar a quarentena. Então, se não é a Cássia pedir para construir a casa, nós não teríamos passado a pandemia aqui. E quando a gente passa a pandemia, né, inicialmente a quarentena, minha casa é no Itaqui, e eu e Cássia a gente decide viver e morar no Itaqui. E em 2020 a gente então passa apoiando o Carvalho com todo o time da IT-Mídia a passar, né? Imagina que o IT-Fórum aconteceria 30 dias depois, um pouquinho depois disso, decretada a pandemia. Imagina o tamanho do impacto, né, num evento da grandeza que é o IT-Fórum, e naquele ano a gente tinha 3 eventos para fazer. Eu quero só fazer um parênteses aí, que eu falei lá de 2009, lá no INSEAD, eu fui para lá, uma das coisas que eu fui estudar foi mega tendências, e uma delas era a pandemia. Olha só. Meu grupo de trabalho, a gente fez um estudo de antecipação de estratégia e o impacto de pandemia na IT-Mídia. Levaram 11 anos. Principalmente os eventos todos que a gente fazia, né? E a gente lá em 2009, a gente já sabia o tamanho do impacto num negócio como o nosso. A gente veio procurar se proteger de diversas formas, por seguros, diversas formas, mas foi ficando cada vez mais difícil, né? Porque as pandemias se aproximavam mais e mais. Mas estou dizendo isso por quê? Né? Porque o quão foi importante eu lá estudar.
em 2009 e ter a felicidade de ter estudado uma mega tendência com pandemia. Por que eu estou contando isso? Porque de 19 para 20 foi um final de ano terrível, porque eu já estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo na China. Tanto é que a IT Media tinha comitê de crise em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020. Então, voltando aqui para o que a gente estava conversando, então 2020 foi um ano de estar próximo, de ajudar bastante a IT Media e os executivos. E eu estava vivendo esse momento, minha casa aqui no Itaqui, essa decisão minha de caça da gente viver aqui. Aí, ao finalzinho de 2020, Dona Tereza me acha triste. Sua mãe? Minha mãe. E eu falei para ela, mãe, se eu estiver triste é porque eu não estou indo tanto para o Amazonas, para a região amazônica, como eu gostaria de ir. Todo mundo sabe, eu tenho um negócio por lá, o quanto eu sou apaixonado pela região. E ela virou para mim e falou assim, mas filho, eu não te entendo, você tem uma floresta em casa. Isso foi uma chave, foi muito importante. Então, na virada de 20 para 21, Miguel, eu fiquei reflexionando muito sobre isso, refletindo, perdão, muito sobre isso. E até nascer, em abril de 21, a visão de aquilo que eu pretendia fazer para a minha vida, que era educação em tecnologia e projetos ligados à floresta, dava para fazer aqui, em casa, nas áreas que a gente acabou comprando mais áreas, e fazer um distrito de inovação em tecnologia. Mas, Miguel, eu de verdade, assim, a minha visão de início, eu estava acreditando piamente que aquilo era um projeto da minha vida, que estava ligado a mim, e que a IT Media, que o IT Fórum distanciaria. Tão importante, a sucessão tinha acontecido, tão importante, mas ele seria mais um negócio, né? E o Itaqui, o Itaqui seria um negócio totalmente independente. Até, Miguel, chegar a agosto de 2022, e a gente decide, inclusive o Cavalli pressionou bastante por isso, para fazer uma edição especial do IT Fórum um dia. Não tinha nada. Construímos 2 tendas aqui e fizemos uma edição encontro especial do IT Fórum, trouxemos a MWeb para o Brasil. E ali naquele momento a gente lançou o Distrito Itaqui e assumiu o compromisso que a gente inauguraria em outubro de 23, a nossa fase 1, nossa escola de liderança, que a gente carinhosamente chama de celeiro, está aqui perto. Que é toda essa área que a gente consegue ver aqui. As cabanas, tem os escritórios do IT Fórum, nossos escritórios, a gente está no núcleo de liderança e negócios do Itaqui. Mas ali, naquele momento, a gente lança o Itaqui, o Distrito Itaqui, e a gente, de fato, inaugura em outubro de 23. Mas naquele momento, eu entendi que o Itaqui e a IT Media e o IT Fórum não podiam estar separados. E foi muito difícil para mim, porque eu pessoalmente acreditava que aquilo era uma iniciativa minha. O que os outros sócios tinham que vir na minha loucura, né? Seria algo estanque, né? Separado. O que tinha que vir na minha loucura. Mas eu entendi que tinha que estar junto. E você lembra de uma reunião de conselho, e eu até chorei naquele dia, e os conselheiros disseram, Adelson, não importa como você vai fazer isso, conta para todos que a IT Media, o IT Fórum e o Distrito aqui vão virar uma coisa só, que estarão juntos. E foi uma construção linda, Miguel, a partir daí, até a gente chegar a inaugurar aqui em 2023, o Distrito Itaqui, inaugurar a nossa escola de liderança, com o nosso primeiro programa Liderança de Propósito. Inclusive já estamos na 6ª turma do Liderança de Propósito. Então ali a gente decide, cara, mais do que juntar os negócios, a gente decide que, na verdade, a gente ia absolutamente focar em tecnologia, porque eu também estava nesse momento com toda essa visão, né, do problema climático, de toda essa visão das questões dos impactos extremos climáticos. Eu estava quase levando o negócio, quase saindo daquele meu desejo, que era educação em tecnologia e projetos ligados à floresta, e levando isso só para as questões de clima, as questões ambientais. Eu lembrei da minha casa, da minha raiz, que é tecnologia. Falei, dá para fazer tudo isso junto. Dá para ser inovação, dá para ser tecnologia, e o que hoje a gente chama que é inovação e tecnologia para os negócios, pessoas e o planeta. Então, a partir daí, a gente começa a construir como seria de fato essa empresa juntos. Já o distrito está aqui inaugurado, mas a gente começa a organizar e a gente comunica então também em novembro de 23
o não uso mais da marca Itemídia, que ela de fato fica incorporada ao Iteforo. Por quê? Porque nasce, né, uma outra marca, que é o ecossistema Itaqui, que o Iteforo traz toda a sua força, toda a sua comunidade de empresas e profissionais de tecnologia. O nosso Instituto Itaqui, que começa lá em 2008, com o Profissional do Futuro, que começa lá em 2008 com a minha caminhada para o meu desenvolvimento como líder. Ele nasce, né, com uma ampliação do ecossistema, com essa plataforma que foi legada do Movimento Brasil Digital, que é o Capacito, beneficiando mais de 1 milhão de brasileiras por ano, gratuitamente. Nasce a partir do Profissional do Futuro, com uma sociedade, com uma aliança, com uma faculdade espetacular, que é a SPTEC, que foi um presente que Deus me deu de ter encontrado a SPTEC na nossa vida. Eu tenho grandes amigos do setor de educação, grandes amigos queridos, mas faltava ser adicionado algo, né? Eu tenho o querido Gustavo, fundador da FIAP, Marcelo Bueno, da Anel Castanho, da Anima, da Singularity, mas algo a mais tinha que ser adicionado, e foi ter conhecido a Vera e o Alessandro, que criaram esse modelo único de educação e emprego. Todo aluno da SPTEC é bolsista, estuda em tempo integral no primeiro ano, e a partir do segundo ano ele vai para o estágio, a faculdade organiza isso. Mas no nosso ecossistema, na nossa rede, a gente tem uma força que faltava à SPTEC. Para os estágios. Os estágios, né? Estágios, empresas de tecnologia, empresas grandes, que só este ano nós estamos formando mais de 500 jovens esse ano, levando ao estágio mais de 500 jovens, e nós estamos nessa esteira de 500 jovens por ano e vamos crescer. Futuramente a SPTEC terá um campus também aqui no Itaqui e a gente vai crescendo muito isso. Em 2028 a gente inaugura a Faculdade de Tecnologia Itaqui também aqui no campus. Ou seja, a gente decide criar um ecossistema onde vem Iteforo com as empresas, onde vem o Instituto Itaqui com suas alianças, suas parcerias, suas sociedades na área educacional, na base, capacitação digital, na formação de profissionais com educação e emprego junto com a SPTEC, no desenvolvimento de liderança, nessa aliança, parceria com a Singularity, segundo pilar desse elo do ecossistema está formado. E por final, tem um outro ponto muito importante, que é o pilar das startups, que também a gente olha para ativos únicos. Nós tínhamos iniciado uma aliança, uma sociedade linda com a Domo Enterprise em 2019, um fundo de 150 milhões de reais, tem 16 startups investidas, B2B. Então a gente entende também que para construir um distrito de inovação, onde os pilares de empresas, educação e startups precisam funcionar e funcionar em harmonia, a gente entende que a gente tinha os ativos suficientes. E mais que isso, além desses ativos, que é a comunidade de tecnologia, as instituições de educação e de ensino, nossos parceiros pelo Instituto, a nossa iniciativa da ET Invest, junto com o Domo Enterprise, que já era a semente suficiente para a gente evoluir com as startups, porque, de novo, empresas, educação e startups para um distrito de inovação são fundamentais. Mais do que isso, a gente entende de fato que a gente tem um ativo único, que é esse lugar. Uma floresta de 1,2 milhões de metros quadrados, preservadas, e é em torno dela, junto a ela, com compromisso de preservação de 90% dessas áreas e de ampliação. A gente tem feito projetos incríveis. Nosso centro de pesquisa aqui do Itaqui é uma outra conversa, a gente pode falar muito disso na área ambiental, usando muita inovação e tecnologia. A nossa visão é de multiplicar muitas vezes as nossas áreas de proteção. Mas a gente entende que a partir então desse ecossistema de Iteforo, Instituto Itaqui, ITE Invest, nossos parceiros, a gente pode construir neste lugar único um distrito de inovação e tecnologia que possa enfrentar grandes paradoxos do Brasil. E esses paradoxos são muitos, Miguel. E nasce, então, Empreender por Consciência nasce das minhas inquietações e um olhar para esses paradoxos que nós aqui queremos enfrentar de frente. 9º maior mercado de tecnologia do planeta. Estamos nas 5, 6 últimas posições em competitividade digital e empresas brasileiras. Nós aqui vamos enfrentar isso, nos tornando epicentro global de inovação e tecnologia. Outro grande paradoxo: nós somos a 9ª economia do planeta. Nós estamos entre as 10 nações que mais investem em tecnologia. Eu estou falando do percentual do PIB investido, relação PIB investimento per capita em educação. Nós estamos nas primeiras posições, 5ª, 6ª e 7ª, quando fala em ensino fundamental, ensino médio, na graduação. É uma loucura, né?
Mas quando a gente olha os resultados, quando a gente olha para a PISA, a gente olha os resultados, nós estamos nas últimas posições. Então não é um problema de dinheiro. Então a gente tem uma economia grande, nona economia, resultado, muito dinheiro na educação, mas resultados muito ruins. Então o Itaqui também nasce para confrontar isso, para trabalhar, para ajudar a melhorar esses dados, né? Para melhorar esses dados. E por final, outro grande paradoxo, nós estamos em primeiro lugar em patrimônio ambiental no planeta. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, a maior biodiversidade. Qualquer árvore dessa da Mata Atlântica tem mais biodiversidade do que qualquer floresta inteira da Europa. Eu repito, olha só. Qualquer árvore dessas da Mata Atlântica, ela tem mais biodiversidade do que qualquer floresta inteira da Europa. A nossa riqueza, a Mata Atlântica é a floresta mais biodiversa do planeta por metro quadrado. Obviamente, quando você olha para a Amazônia, ela tem mais biodiversidade pelo tamanho dela. Mas a gente tem essa riqueza de patrimônio ambiental. Nós somos o primeiro país em biodiversidade do planeta. Mas quando a gente olha nosso desempenho e sustentabilidade, o que também a gente consegue fazer a partir da natureza, de maneira sustentável, tem um ranking da Universidade de Yale, nós estamos nas últimas posições, me recordo exatamente, acho que é a posição 85 do último ranking. É uma tragédia, um paradoxo. Então, o Itaqui, Miguel, ele nasce a partir de ativos únicos, a partir da nossa história, a partir de ativos únicos, a partir dessa história linda de 35 anos do IT Fórum, nasce com essa força do IT Fórum para trazer para o Distrito de Inovação Itaqui esse pilar das empresas de tecnologia, dos profissionais de tecnologia. Ele nasce a partir de um outro ativo único, que é o nosso Instituto, que nasce lá em 2008, que hoje tem parcerias e alianças trabalhando na educação capilar, na graduação, na formação, emprego, no desenvolvimento de liderança, trazendo para dentro do Distrito Itaqui a educação. Nasce a partir da IT Invest e dos nossos parceiros, construindo um ecossistema de startups fortes e a gente fazer aqui, de fato, algo que seja um modelo para o mundo. Construir no Itaqui um epicentro global do mato para o mundo, de inovação e tecnologia para os negócios, para as pessoas e para o planeta. Deixa eu te interromper um pouquinho, que você falou de tudo isso brilhantemente, mas é importante que só isso já são ativos maravilhosos, sem sombra de dúvida, mas sem uma gestão, sem uma liderança para isso, eu gostaria de abrir aqui um parênteses para falar de sua liderança nesse processo todo. Vocês não imaginam o que é ter um IT Fórum totalmente presencial para acontecer no 21 de abril de 2020, com tudo preparado, pronto, parceiros, convidados, hotel, tudo pronto. Pronto realmente, porque eventos você tem que planejar e a execução começa muito antes. No dia 24 de março, podem olhar onde vocês quiserem, dentro aqui de São Paulo, é feito o total. Inicia-se a quarentena, um blackout total, ninguém mais sai para a rua, ninguém mais sai para nada. Como a Adelson falou que ele veio aqui para dentro. Precisa ter muita criatividade e muita resiliência para fazer o que a equipe do IT Fórum na época, sob o comando de Adelson de Souza, conseguiu fazer a partir dessa situação totalmente adversa. Em junho daquele ano, a gente já fazia, mais uma vez, você citou a tecnologia, é fundamental, utilizando as ferramentas online, um IT Fórum at home, ou seja, todo mundo em casa e com as tecnologias de videoconferência, a gente fez acontecer um IT Fórum totalmente virtual. E mais para frente também o que a gente chamou de IT Fórum Anywhere. Essa criatividade, essa resiliência, fundamentais, sem sombra de dúvida, mas a liderança de Adelson de Souza para que isso tudo acontecesse foi realmente fundamental. Como está sendo para o Itaqui. Esse ecossistema todo precisa de uma liderança e eu acho que a sua liderança foi fundamental e está sendo fundamental nisso tudo, Adelson. Miguel, assim, acho que acima de tudo a gente construir isso como time. O que eu trouxe naquele momento foi ter tido a felicidade de entender do impacto que uma pandemia poderia trazer para os negócios, por ter tido a oportunidade de estudar isso lá em 2009, né, no INSEAD.
Então, na verdade, o que eu fiz foi apoiar o André Cavalli nessa passagem. Você nos ajudou também. A gente fez como time. Verdade. Só que, obviamente, eu tenho uma liderança muito forte, muito atuante, mas vocês também me fortalecem. Não é simples também conviver com uma liderança forte como a minha, ativa, mas isso se faz como um time, a gente tem feito como um time. A gente está construindo o Itaqui, o Distrito Itaqui como um time, a Fabiana Falcone como CEO do Distrito Itaqui, a Gabriela Vicari como CEO do Instituto Itaqui, o André Cavalli como CEO do Iteforo e todos os outros nossos diretores em posição cross, trabalhando conosco, Débora Oliveira como nossa diretora editorial e de marketing, Gabriel Meirelles como nosso diretor de operações, a Vívia Militão como a nossa CFO e tantos outros executivos do nosso time que estão apoiando. Um time realmente. Mas mais que tudo, Miguel, mais que tudo, só está sendo possível pela comunidade de tecnologia, né? Obviamente que eu disse que não fosse duas mulheres, a Cássia, minha esposa, e minha mãe, a Tereza, e minha história de vida, isso não estaria acontecendo. Mas a verdade é que tudo que eu tenho, Miguel, eu devo à tecnologia, à comunidade de tecnologia. Tudo que eu fui capaz de construir foi a partir dela. E tive a felicidade de entender que o Itaqui era para estar junto, né? Não era para eu me distanciar da comunidade de tecnologia, mas era para fortalecer meus laços com a tecnologia. Então, o trabalho aqui é um trabalho feito por nós, time, e pela comunidade de tecnologia. Hoje no Itaqui já são mais de 90 empresas membros, parceiras do Itaqui, além das instituições de ensino que eu já te disse, a sua grande maioria empresas de tecnologia. Então é junto com essa comunidade, com as empresas usuárias, nossa força com as grandes empresas usuárias compradoras de tecnologia, que estão passando cada dia mais aqui pelo Itaqui, nessa construção que a gente está fazendo, uma visão de muito longo prazo. Por falar em longo prazo, Adelson, eu sei que longo prazo para brasileiro normalmente é 2, 3 anos, 5, longo prazo. Obviamente que em outros países é um pouco diferente. Mas qual é o longo prazo que a gente está se colocando para que tudo isso aconteça? Miguel, o Itaqui, da maneira como ele está planejado, nós temos 3 ciclos de 3 anos de obras. Só aí já deu 9. Tem 3 ciclos de 3 anos de obra, que é o nosso ciclo primeiro, os próximos 3 anos de obras. Depois tem o segundo ciclo, do 4º ao 6º ano, e depois o terceiro ciclo de 7 a 9 anos. Mas todos eles, esses ciclos de construção e de edificação do Itaqui, eles são apoiados por uma visão de 300 anos dos inegociáveis do Itaqui. Inegociáveis. E os inegociáveis do Itaqui. Tudo o que a gente está fazendo, Miguel, precisa estar aqui daqui a 300 anos. 300 anos. 300 anos. Então a gente fez um trabalho que a gente construiu, que nós chamamos dos inegociáveis do Itaqui. Quais são? A educação. Então a gente decidiu, além de todas as instituições parceiras de educação que nós temos, que estão presentes no Itaqui, nós já fundamos a Escola de Liderança Itaqui, vamos fundar a Faculdade Itaqui. São instituições filantrópicas, gerenciadas, geridas de maneira empresarial para ter resultado. Mas por que uma instituição sem fins lucrativos? Porque ela precisa estar aqui daqui a 300 anos. Quando não estivermos mais aqui. Ela precisa estar aqui. Essa educação precisa nascer com essa visão, né? E precisa ser uma educação desta forma. Não que você não possa ter longevidade com empresas privadas, lógico que se pode, mas a gente tomou essa decisão. Então, educação para nós é uma visão que ela tem que estar aqui daqui a 300 anos. Outro ponto, essa floresta tem que estar aqui daqui a 300 anos. Nós decidimos utilizar apenas 10%, 90% tem que estar aqui preservada. Então, tudo que tem que ser feito legalmente tem que ser feito por gerações estar preservado. Outro ponto que nós estamos construindo é uma cultura nova.
abundância coletiva. A nossa equipe de produção, gentilmente, porque passou um barulho de moto muito forte, ela pediu para a gente voltar, e eu estava dizendo a ela, justamente é isso que eu estava falando, que é possível a gente fazer uma fusão sustentável entre cidade e floresta. A integração. Nós estamos no KM 35 da Castelo Branco, no município de Itapevi, conectados à Aldeia da Serra, com condomínios de altíssimo padrão, Alphaville, a mais abaixo a Castelo Branco, conectado à cidade de Itapevi, uma cidade em desenvolvimento, passando uma transformação enorme, mas uma cidade ainda com nível de pobreza muito alta, não a cidade de Itapevi, toda a região oeste de São Paulo. A região oeste como um todo. E essas cidades vão crescendo, vão pressionando, né, as áreas verdes, elas vão desaparecendo. Então essa é uma visão quase maluca, como é que a gente faz então uma ocupação mínima e preserva. Você tem que trazer um desenvolvimento econômico sustentável e preserva, né? Porque as cidades vão continuar crescendo, elas vão continuar crescendo, Então, o que nós estamos construindo, essa visão de 300 anos, quando eu falei dos inegociáveis, o negociável de ter aqui um fragmento de floresta com uma biodiversidade gigante e ampliada. Nós estamos trabalhando num projeto, na verdade, que mudou a política pública do Estado de São Paulo, que é os corredores verdes ecológicos, quando a gente trabalhou em conjunto com o governo do Estado de São Paulo, no edital para a nova licitação da Raposa e da Castelo Branco, e foi agora, todas as novas concessionárias têm obrigação de estudar os fragmentos de floresta em torno das rodovias e conectar, fazer os corredores de passagem, mas fazer ciência, fazer pesquisa que a gente está fazendo aqui. Essa é uma visão grande que a gente pode falar depois. Mas então é possível, Miguel, né, nessa visão de 300 anos, manter a floresta e fazer desenvolvimento econômico. Junto à cidade, aos barulhos da cidade, junto a tudo isso. É possível a gente aprender a viver com a natureza, usando inovação, usando tecnologia, tudo isso. Ou seja, é possível ter negócios, preservando. É possível a gente fazer tudo isso preocupado de verdade com as pessoas. E é possível a gente fazer tudo isso a partir do planeta gerando mais e mais negócios, economia. Para concluir, Miguel, 60% da biodiversidade da Mata Atlântica não foi descoberta. E a gente só tem 12% dela. Então esse é um dos papéis da Mata Atlântica original. Tá. Então é isso, Miguel, essa visão, para me alonguei muito, essa visão de 300 anos são os nossos inegociáveis de 300 anos. Isso a gente está deixando como os nossos inegociáveis, a visão, mas a execução para esses 300 anos acontecer, ela passa por 3, 6 e 9 anos. E só vamos conseguir fazer isso com a comunidade de tecnologia, com os profissionais de tecnologia juntos. Então, o Distrito aqui é esse ecossistema, onde empresas, educação, startups e o desenvolvimento das pessoas do planeta gerando negócios é possível. Já estamos nos encaminhando para o fim dessa nossa longa conversa maravilhosa, Delcy, oportunidade de mostrar um pouco disso aqui. Lembro que são mais de 2 milhões de usuários únicos que acessam e poderão acessar essa conversa a hora que quiserem, através de todas as plataformas onde o IT Forum está presente. E esquecemos alguma coisa, meu caro? Muitas, Miguel, muitas. Sim, na verdade, sim. Miguel, a gente teria... Algo que a gente teria que falar imediatamente, que senão eu vou te pedir para você contar o que aconteceu no café da manhã que você tomou há um tempo atrás. Na verdade, muitas. Assim, é muita história, Miguel. São 35 anos de história da nossa empresa. Tem muita história, mas acho que a gente falou o suficiente. Inclusive, eu não sei como é que vocês vão fazer, se vão fazer um seriado, temporada 1, 2 e 3, porque a gente conversou bastante, mas faltou bastante para falar, né? Haja hoje para tanto ontem, né? Como assim, como você abriu falando, que o Mário Sérgio Cortella escreveu, haja tão pouco, como é que ele fala? E isso foi o que Paulo Leminski falou. Eu falaria que haja hoje para tanto amanhã. Tem muito ontem, né, e tem muito amanhã, né? Mas é isso, é essa construção coletiva. Eu estou absolutamente confiante no trabalho que a gente está fazendo aqui, confiante e nessa integração do ecossistema Itaqui, de novo, tendo o IT Forum, o Instituto Itaqui, a IT Invest e o Distrito Itaqui formando esse ecossistema único dentro da Grande São Paulo, dentro da metrópole de São Paulo. É isso, sim, né? Então, estou trabalhando, então,
nessa terceira fase minha empreendedora nesses 50 anos. Por consciência. Por consciência. Estou na fase da consciência, passei pela necessidade, oportunidade, a consciência, e é nela que eu quero terminar minha vida pessoal e empresarial. Falar em terminar, como é que você gostaria de ser lembrado? Obviamente que isso aqui vai estar aqui, né, nos próximos 300 anos, dados esses inegociáveis, isso é que farão realmente o Itaqui estar aqui, a educação, a preservação dessa floresta toda. Mas como é que você gostaria de ser lembrado? Porque, obviamente, nem eu nem você estaremos aqui. Miguel, só por uma coisa, fiz tantas coisas na minha vida, mas só por uma coisa. Quem fundou Itaqui, conseguiu construir Itaqui com o apoio de vocês e de toda a indústria de tecnologia, setor de tecnologia, mas quem realmente, né, conseguiu conectar um setor inteiro, conectar muitas lideranças para conjuntamente ter deixado um legado para o Brasil. E que esse legado seja de fato, daqui a 300 anos. Inclusive eu combinei espiritualmente voltar no café da manhã com a Cássia, tem data marcada, 3º de abril de 2323. Que é terceiro domingo de abril? Terceiro domingo de abril de 323, a gente falou que espiritualmente a gente vai voltar aqui para nossa casa para ver como é que aqui está, né? Eu falei para ela, olha, passados os 5 primeiros anos, se falta mais 2, a gente pode se comprometer de fato a voltar em 2323. E eu não tenho dúvida, Miguel, que aqui a gente vai continuar desenvolvendo talento, formando talentos, gerando inovação, fazendo ciência, tecnologia, pessoas e planeta absolutamente integrados. Então eu consigo imaginar meu espírito voltando com a Cássia daqui a 300 anos. Adelson Antônio de Souza, vocês viram a data que está marcada, 3º domingo de abril de 2323. Guardem essa data, porque com esses inegociáveis eu tenho certeza, com o apoio de todos vocês da nossa comunidade, iremos adiante com esse projeto maravilhoso, liderados por este empresário absolutamente fora da curva, porque esse é o adjetivo que eu, como engenheiro, mais gosto de usar. E só tenho aqui a agradecer de coração meu parceiro de vida de 30 e tantos, 35 anos também, desde 89 até mais. E agradecer a todos vocês pela audiência. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Histórias da TI.